Uma Noite Alucinante 2, ou Evil Dead 2. E, olha, eu disse no primeiro vídeo sobre o primeiro filme, enfim, eu falei no primeiro filme, que aquele era o meu favorito e tudo mais, e realmente, ele é o meu favorito. E devo dizer que esse aqui, ele é tão bom quanto o primeiro. Eu acho que o primeiro, ele tem muito minha questão afetiva, sabe? E talvez eu prefira ele por conta disso. Agora, esse aqui, ele realmente é muito bom, cara. Ele realmente é muito bom. Mas enfim, vamos lá pra sinopse dele. Vale ressaltar já uma coisa bem importante, é que esse filme funciona quase que como se fosse um reboot do primeiro. Eles estão recontando a história do primeiro, acho que os primeiros 15 minutos, mais ou menos assim, não tô chutando o tempo, mas o início dele, ele reconta bem rápido a história do primeiro filme, né? Ele tira alguns personagens que não são tão importantes e mantém o Ash com a namorada dele, e a história ela se desenvolve quase que da mesma forma que o primeiro filme, obviamente excluindo os personagens que eu acabei de mencionar. Então, esse filme ele serve como uma continuação, mas ele também seria um reboot do primeiro filme, ou um remake, enfim. Ele funciona dessa forma. Então, ele é uma sequência do primeiro? Sim, porém ele não segue o primeiro à risca, né? Apesar que, assim, como você elimina os personagens que não importam tanto do primeiro filme, o primeiro filme pode acabar meio que sendo esquecido, né? Então, é meio confuso, mas eu acho que esse filme ele ainda funciona. Você precisa assistir o 1 para assistir esse daqui? Não. Então, eu acho que isso é uma coisa até boa, né? Porque eles refizeram o primeiro filme e eu acho que eles refizeram da melhor forma possível, né? Então, assim, após sua namorada linda ser possuída, Ash enfrenta sozinho uma sequência de horrores cada vez mais intensos. Diferente do primeiro longa, aqui o diretor Sam Raimi mistura terror extremo com humor físico e absurdo, e eu já vou entrar em detalhes disso. A insanidade cresce quando a própria cabana parece ganhar vida. Objetos riem, paredes sangram e Ash começa a perder a sanidade. Em um dos momentos mais icônicos, ele corta sua própria mão possuída e a substitui por uma motosserra. E acho que essa sinopse eu acabei falando demais, só que ela diz tudo o que a gente precisa saber do filme. O ator que faz o Ash, o Bruce Campbell, ele não é um ator de filmes de terror. Ele é um ator que ele se inspira muito em comédia. E vendo o livro da história da produção do Evil Dead, o Bruce Campbell ele fala que ele queria trabalhar mais com humor, e o Sam Raimi, como eles tinham dinheiro para fazer esse filme agora, permitiu que o Bruce Campbell ele, né, trouxesse muito uma coisa dele. Então, toda a parte de humor é uma improvisação do Bruce Campbell, seguindo, obviamente, partes do roteiro do próprio Sam Raimi. E, cara, eu devo dizer que funciona bem. Muita gente não gosta desse filme pelo fato dele adicionar essa comédia, mas eu acho que ela se encaixa perfeitamente no que o filme está propondo, né? A gente acompanha um longo período do Ash enlouquecendo, onde você visivelmente está vendo que ele tá perturbado da cabeça, ele tá ficando doido, e, cara, a atuação física ali do Bruce Campbell é maravilhosa, cara. Eu rachei de rir, cara, a parte que o Alce na parede começa a rir da cara dele, todo mundo começa a rir, ele começa a rir também olhando pra câmera, assim, tipo, um negócio extremamente exagerado, sabe? Ele é um humor, mas que combina muito com o tom do filme, porque ele não é um humor engraçado, sabe? Você pode rir pela situação, eu sou bastante idiota, então eu gosto dessas coisas. Mas você vê que ele tá meio que incomodado, sabe? É quase como se fosse uma risada forçada. E eu acho que o Bruce Campbell entrega isso muito bem, cara. E eu gosto muito dessas cenas que o Ash tá sozinho em casa. A parte dele brigando com a mão dele, cara, é muito foda. É muito foda. Toda a sequência envolvendo a mão dele. Cara, eu recomendo muito que você assista esse filme em inglês.
Porque a dublagem, ela deixa um pouco a desejar, né? Que é uma dublagem antiga, não sei se eles refizeram, mas enfim. Eu gosto de ver o original, porque aí a gente tem uma amplitude melhor da atuação do Bruce Campbell. E as falas marcantes dele, né? Cara, elas grudam que nem chiclete na sua cabeça nesse filme. Então eu acho que você vê no idioma original é bem interessante. Por exemplo, a cena que ele corta a própria mão, ele ele grita, tipo, Who's laughing now? Tipo, e cara, é muito foda. E dublado não ficou, tipo, ah, quem que tá rindo? Só que, sabe, não ficou legal, porque o Bruce Campbell ele tem um sarcasmo na voz dele que combina muito com o personagem, com a situação. E no dublado, né, eu acho que a ideia da dublagem era outra. Então, assim, é como se estivesse falando mais sério, entende? Então, tem é, essa questão. Eu acho que o filme legendado ele tende a ganhar mais, né? Ele tende a ganhar mais. Mas só nesses momentos do Ash, nas frases marcantes, icônicas dele, que vão surgir nesse filme, né? Essa parte do Who's Laughing Now e a parte que eu vou falar daqui a pouco do Groove também são as cenas marcantes desse filme, sabe? E você vê isso dublado não fica tão legal porque acho que a ideia, principalmente da época, era outra, né? Mas toda essa sequência do Ash estando sozinho em casa, pra mim já seria o suficiente. Mas tem outros personagens que aparecem e que eles acrescentam muito bem, sabe? Eles são personagens que são interessantes, tem os estereótipos, óbvio, né? Mas a menina principal ali do grupo que aparece, que eu esqueci o nome dela agora, ela é muito boa. E ela tá. Ela faz parte da história. Porque olha só, no primeiro filme, a gente tem uma história simples, 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 né? Aqui eles começam a desenvolver essa história. E o que torna a mitologia tudo mais interessante, tudo mais chamativo, tudo mais interessante, sabe? Então, esse filme aqui ele é muito mais completo do que o primeiro. Mas é muito do que eu falei. Cara, eu recomendo demais pra quem gosta de ler, quem tem interesse, ler a história de produção do filme do Evil Dead, que é muito da hora, cara. É muito da hora. Mas enfim, eu acho que só pra pincelar os pontos. Nossa, meu cabelo ficou. Os pontos positivos e negativos desse filme. A principal coisa pra mim é a mistura de terror com comédia. Terror com comédia talvez seja a minha mistura de gêneros favorita. Eu adoro filmes de terror comédia. Inclusive, nesse momento, eu tô assistindo um pra poder fazer vídeo em breve que mistura muito terror com comédia e cara, eu gosto bastante. Né? A atuação do Bruce Campbell, falei, maravilhosa, icônica. O Ash ele se torna um ícone. Se no primeiro filme ele era o cara que sobreviveu, aqui ele se torna um ícone, né? Dessa franquia e da história do cinema, por que não, né? Os efeitos práticos, eles são extremamente criativos e bem feitos. Eles não envelheceram tão mal. Tem um ou outro efeito, principalmente de stop motion, que envelheceu. Não vou mentir. Mas quando você vê o efeito prático, cara, é muito foda, cara. Quando você... Principalmente a maquiagem, né? Lógico. É muito foda, cara. O Ash possuído, eu vou colocar imagens aí, cara, mas o Ash possuído, a maquiagem dele é muito foda, é um negócio pesadão, carregado no rosto dele. Muito foda, cara. Muito foda mesmo, né? E eu acho que o primeiro filme é um pouco mais devagar, principalmente na primeira meia hora, e esse aqui ele já é um pouco mais intenso, ele é um pouco mais acelerado, né? Tem um momento ali que ele dá uma pausa, porque eles precisam contar uma história, desenvolver ela, então tem uma pausa ali, mas não é um filme monótono, entendeu? No momento que ele dá uma desacelerada, ele tá te contando algo. Então, eu acho que isso é muito bom. Fora que tem toda a questão da direção do Sam Raimi, que aqui ela já mostra, ele já mostra que é um cara diferentão, né? Mas assim, como não tudo, nem tudo são flores, eu acho que um dos pontos negativos desse filme é o fato de ele ser meio confuso em relação ao primeiro, sabe? Ah, ele é uma continuação, ele não é. Acho que isso, principalmente na época, hoje em dia, assim, eu acho que
isso não acontece tanto porque, né, eu já tô falando pra vocês sobre isso, né? Então, se você for assistir, você já vai assistir sabendo. Mas na época era uma coisa que não se sabia, então acho que era meio confuso. E fora que, assim, o tom cômico pode ser que não agrade a maioria. Então, eu acho que se você gosta de terror com comédia, você vai gostar disso aqui, mas se já não te apetece tanto, não é um filme pra você, né? E, que nem eu falei, alguns efeitos que eu acho que envelheceram meio mal, principalmente na questão do stop motion, mas que, assim, sendo bem sincero, pra mim não incomoda nem um pouco, né? E, cara, eu não poderia deixar de falar que aqui a gente tem a famosa frase do Groovy, né? Que é dita pelo Ash quando ele faz todo o equipamento dele ali, que ele coloca a motosserra no braço, que ele serra o cano da 12. Cara, essa cena eu vou tentar colocar no vídeo, mas não prometo. Mas tomara que dê certo. Essa cena é maravilhosa, cara. Essa cena é maravilhosa. E muita gente considera que esse filme ele seria a versão definitiva de Evil Dead. E eu acho que isso é uma afirmação verdadeira. Ele é a versão definitiva de Evil Dead, que é Uma Noite Alucinante. E pra mim ele é 10 de 10 também. Eu prefiro o primeiro, por questão afetiva. Mas esse aqui, ele reconhecidamente é um filme melhor, né? Já assistiu Uma Noite Alucinante 2? Ou Evil Dead 2? Comenta aí, se você puder, curte, compartilha o vídeo. Vai ajudar bastante. Se inscreve no canal também. E até a próxima.